Fala galera, tudo bem? Eu sou Daiane e hoje é o nosso quarto vídeo para o nosso canal. Num cenário diferente, melhorando a cada dia, trazendo algumas novidades, e hoje nós vamos falar de um item muito importante. 5 atitudes que me ajudaram a superar, a largar o cigarro. Então, simbora! Boa pessoal! Uma semana depois, a gente está aqui reunido para se ver novamente. Eu espero que os nossos vídeos estejam cada vez mais atraentes, cada vez mais divertidos. A gente está aprendendo muito e se esforçando muito para que isso aconteça. Hoje nós vamos falar das 5 atitudes que me afastaram do cigarro e que me ajudaram a superar esse vício tão complicado. Nós estamos numa semana muito importante. Dia 31 de maio, na terça-feira, foi o Dia Mundial Sem Tabaco. E nós precisamos falar sobre esse assunto. Nós precisamos falar sobre o cigarro eletrônico. Nós precisamos falar desse vício que fica assombrando, né? Principalmente a nossa gurizada e a galera mais jovem. Vamos lá. O primeiro passo, a primeira atitude que me ajudou a largar totalmente o cigarro. A decisão foi minha. Eu decidi parar. Quem já fumou, quem fuma, sabe do que eu estou falando. Às vezes a pressão externa, muitos conselhos, pessoas falando, larga o cigarro, você precisa parar de fumar. Quanto mais pressiona, às vezes pior é. A decisão tem que partir da gente. Eu decidi, eu percebi que eu estava cansada de fumar, eu estava dolorida, eu tinha dor na boca do estômago, eu estava cansada do cheiro, eu estava cansada de estar afastada do meu filho, eu estava cansada de fumar. E foi quando eu decidi, eu pensei, nossa, eu quero parar, eu vou conseguir. Eu preciso da ajuda da minha família, eu preciso da ajuda dos meus amigos, mas eu decidi parar. Então quando eu falo que talvez essa seja uma das principais atitudes, quando a gente decide parar. Por muitos e muitos anos eu fumei e eu escutei o que todas as pessoas falam, que o cigarro faz mal, que eu deveria parar de fumar. E eu acho que quanto mais as pessoas criticavam, mais vontade eu tinha de fumar. Olha que loucura. Então, para mim, a decisão ela tem que partir da pessoa, do fumante. Só a gente que já teve esse vício, que tem esse vício, sabe da nossa relação com ele. O externo não sabe. A gente pode escutar o melhor especialista, a gente pode escutar o melhor médico, mas se ele nunca fumou, ele sabe teoricamente as coisas, mas ele nunca viveu o que nós vivemos. A gente pode ouvir o melhor psicólogo, o melhor terapeuta, mas se ele nunca fumou, ele não sabe, ele não tem noção qual é a nossa relação com o vício. A decisão tem que partir da pessoa. Se você acha que ainda não é a hora, não vai adiantar. A tentativa de parar vai se fracassar. Eu decidi parar de fumar. Segunda atitude, um pouco drástica talvez, mas para mim foi muito necessário. Eu parei de tomar café por um tempo. Eu passei um mês sem tomar café. Eu gosto de um cafezinho preto, forte. Quando eu decidi parar de fumar, eu também larguei o café por um tempo. Porque o café, a cafeína, para mim sempre foi um gatilho. Toda vez que eu ia para o banheiro fumar, eu ia com um cafezinho preto na mão. Se, às vezes, eu estava na sala, eu tinha vontade de tomar um cafezinho, automaticamente eu associava com um cigarrinho. Se eu não tinha cigarro em casa, eu segurava o café até eu comprar. Olha que loucura. Então, a relação cigarro-café sempre foi lado a lado. Difícil, raras foram as vezes que eu fui para o banheiro fumar e que eu não fui com um cafezinho na mão. Então, para mim, o café sempre foi um gatilho muito forte. Eu sempre associei o fumar a tomar um cafezinho. E quando eu parei de tomar o cafezinho, eu percebi o quão era deficiente a minha gestão de água. Eu bebia pouca água. E aí eu comecei a tomar mais e mais água. Quando eu parei de fumar nas primeiras semanas, naquela vontade, assim, quando me batia aquela gana, eu tomava um copo d'água. Quando eu tinha aquela vontade de tomar um cafezinho, eu tomava mais um copo de água. E eu comecei a tomar mais água que o normal. Além da água, eu comecei a tomar chás. O chimarrão me ajuda muito, né? O fato de eu tomar o mate também me ajuda. Mas logo, na primeira semana, até o mate eu dei uma segurada, porque era tão bom fumar e tomar o mate junto, que eu não queria associar uma coisa a outra. Então eu tomava o chá na xícara mesmo. E até a minha cuia de chimarrão eu deixei de lado. Olha que loucura, abandonei o meu chimarrão por um tempo, né? Por uns dias, para tomar o chá na xícara ou tomar água, para amenizar. Primeiro, eu decidi parar de fumar. Você precisa decidir parar de fumar.
Segundo, eu deixei por no mínimo 4 semanas de tomar café. Minha terceira atitude, e muito parecida com a relação com o café, eu parei de tomar bebida alcoólica. Eu gosto de tomar uma cervejinha, sim, para relaxar socialmente, um lazer, e eu parei de tomar cerveja, vinho, uma caipirinha, nada de álcool. Se eu cortei o café, eu decidi cortar o álcool também. Nessas 4 semanas iniciais, na minha experiência como fumante, as 4 semanas são cruciais, são semanas muito importantes. Então essas atitudes todas, eu dei uma ênfase maior nessas 4 primeiras semanas. 0 café e 0 álcool. Muita água, muito suco, muito chá. Deixei o chimarrão de lado, deixei o café e deixei o álcool. E isso me ajudou, entendeu? Aí é como uma espécie de limpeza assim, do organismo, do todo. 2, 3 dias depois eu já estava me sentindo melhor, né? Já estava sentindo o cheiro das coisas, o sabor das coisas. E aí as coisas vão melhorando aos pouquinhos, né? Decidimos parar, paramos com o café, paramos com o álcool. Uma das coisas que preocupa muito a gente quando a gente está fumando e quando a gente decide parar de fumar, é o medo de engordar. E essa pressão social, ela é um pouco maior ainda com as mulheres. Então, se há um pânico de engordar quando se para de fumar, no geral, para nós mulheres o pânico é ainda maior. E comigo não foi diferente, porque sempre quando a gente para de fumar, e todas as vezes que eu tentei, que eu parei por um tempo, todas as vezes eu engordei. E eu tinha muito medo disso. Foi aí que eu busquei a atividade física. E foi aí que a corrida entrou na minha vida. Eu parei de fumar em fevereiro, né, de 2021, vocês já sabem cronologicamente, né, eu acabo sempre contando e é bom ter essa linha do tempo, assim, que mostra como as coisas aconteceram. 22 de fevereiro eu parei de fumar, no início de março eu comecei a fazer pequenas caminhadas, eu sequer um tênis tinha, eu comprei um tênis, esperei esse tênis chegar e comecei a caminhar. E as primeiras caminhadas foram muito sofridas, eu ia de má vontade mesmo, sabe, parecia que estava indo pra guerra, nossa que saco, tem que caminhar hoje, E aí depois que a gente caminha, que a gente volta para casa, a sensação é maravilhosa, né, de dever cumprido, mas o ir era muito difícil para mim. E aí eu fui fazendo essas caminhadas, até que e a caminhada, ela não ajuda só no físico, sabe? Ela ajuda aqui, ó, na cabeça, você caminha, vai pensando nas mudanças que você está fazendo na sua vida. E aí eu comecei a via de longe algumas pessoas correndo, poxa, e se eu começar a correr? Foi aí que Sérgio entrou na minha vida, e não só na minha vida, e na minha vida na corrida, como na vida do meu esposo. Eu mandei uma mensagem, né, para ele e falei: Sérgio, me ajuda, eu vou parar de fumar, quero parar de fumar, tô parando de fumar, tô há algumas semanas sem fumar, e eu queria muito aprender a correr, você me ajuda? E então ele falou: não, eu te ajudo, e começou. Eu fiz o primeiro teste, o teste dos 12 minutos, que para mim foi um sofrimento muito grande. Eu vou contar isso no vídeo, como é que foi o meu teste, foi lá na região dos lagos, e eu sofri assim com pequenas subidinhas, o correr 12 minutos parecia que eu ia desmaiar de tanto cansaço. E aí eu fiz esses testes e ele me passou os treinos. E aí eu comecei com atividade física, regular, todo dia. Eu caminhava, eu comecei com pequenas corridinhas, intercalando com caminhadas, e fui obedecendo os treinos, às vezes eu desobedecia um pouquinho. Só um pouquinho, né, Sérgio? Ele sabe disso, eu sempre fui uma aluna exemplar. E aí eu fui melhorando, e aqueles 200 metros que eu conseguia correr na primeira semana, na segunda semana eu já estava conseguindo correr 400, e aí caminhava um pouco, depois corria mais 400 metros, e isso foi crescendo. Foi o que me salvou a minha vida. Por quê? Porque você vai se superando a cada dia, e aí você não tem mais vontade de parar. Comigo foi assim. Quando eu venci o meu primeiro quilômetro, foi emocionante. A atividade física, ela ajudou na minha recuperação do meu corpo, ela ajudou a controlar esse peso, né, que a gente acaba aumentando porque a gente se alimenta melhor, a gente sente o sabor das coisas, o cheiro das coisas. A corrida controlou aqui, ó, a minha ansiedade, a minha tristeza, a minha falta pelo cigarro. Quando eu vencia isso e quando eu postava isso nas redes sociais, as redes sociais me ajudaram muito, vocês me ajudam todos os dias, é uma troca isso aqui. É maravilhoso. Quando eu vejo meu Instagram, eu vejo que eu sigo tanta gente boa, as pessoas me seguem de volta, a gente se ajuda. Aqui não tem aquela vaidade boba, né? Que a super influencer tem 20 mil seguidores, mas ela só segue 900 pessoas. Me poupe. Aqui não, aqui eu aprendo com vocês, eu sou grata
a tudo que vocês me ajudam, que vocês me motivam todos os dias. Então é uma troca. E aí a corrida veio com Corrida Sem Fumaça, minha vida melhorou. Eu decidi parar, eu fiquei um tempo sem o café, eu fiquei um tempo sem o álcool e eu comecei a atividade física. E aí veio a quinta atitude, eu comecei a cuidar um pouco mais de mim como uma pessoa, aparência, sabe? Eu tenho melasma, vocês podem ver, eu sou uma pessoa muito sábia das maquiagens, eu não tenho essa habilidade. E aí o meu melasma é bem presente. Esse melasma, talvez, ele não surgiu por causa do cigarro, mas sem dúvida nenhuma ele foi piorado por anos e anos de fumaça, né? Eu tenho rugas nos olhos e eu não sei se vocês viram, vai lá no link para ver. A minha reportagem no Globo Esporte, eu postei aqui no canal, eu fiz sem óculos, né? E aí aquela câmera super potente que pega tudo. Nossa, não pegou um pé de galinha, pegou um galinheiro do lado de cada olho. Isso aqui são presentes da idade, óbvio, né? Com 40 anos eu não vou ter a pele de menina, mas foi muito piorado pelo cigarro. Os meus dentes são amarelos pelo cigarro. Então eu comecei a perceber que, meu Deus, eu preciso cuidar um pouco mais de mim, sabe? Hoje, quando eu parei de fumar, e essa atitude me ajudou muito, eu passava perfume, mesmo que eu não fosse sair, né? Sabe aquele perfume maravilhoso que a gente guarda só para ocasiões especiais? Quando eu parei de fumar, eu comecei a passar, todo dia. Passava o perfume e me cheirava. Primeiro, porque eu estava cheirosa, isso me fazia bem, me mantinha longe do cigarro. Segundo, porque eu sentia o cheiro, que quando a gente fuma, a gente não sente cheiro de nada, o nariz do fumante não funciona. Aí eu comecei a perceber que o cigarro me machucou muito, sabe? O cigarro me envelheceu, o cigarro amarelou os meus dentes, o cigarro piorou as minhas rugas, o cigarro piorou as manchas do meu rosto, o cigarro me envelheceu mais do que o normal, porque faz tanto mal. E eu comecei a me ver com outros olhos. Ainda não deu, né? Pra botar o botox, fazer os tratamentos que financeiramente a gente não alcança. Eu sou professora, pessoal, não esqueçam disso. Talvez um dia, né? Role. Mas eu comecei a me ver com os outros olhos, eu comecei a cuidar um pouco mais de mim. E essa atitude me ajudou, me manteve longe do cigarro. Esse olhar diferente para mim e ver o quanto eu já fui prejudicada, me ajuda todos os dias a ficar longe do cigarro. Quem nunca fumou, não coloque na boca, eu sempre falo isso, né? O pessoal pensa o seguinte, quando a gente fuma, a gente é controlado pelo vício. O vício controla a nossa vida. O vício me controlava e me mandava pro banheiro em vez de eu ficar cuidando do meu filho. O vício me controlava a ponto de eu comprar uma carteira de cigarro e abrir mão de comprar outra coisa. Quando a gente para de fumar, o vício está presente em mim todos os dias. Só que eu controlo o vício agora. Eu decido que ele não vai mais mandar na minha vida. E isso é uma luta diária. Todos os dias eu sinto vontade de fumar. Né? A gente está passando por um momento meio... Tem algumas preocupações e algumas coisas que estão aí, né, fervendo na cabeça, todo mundo passa por isso. Nessas horas, sinceramente, tem vezes que eu penso assim, nossa, vontade de jogar tudo pro alto, vou acender um cigarro e relaxar. E aí, graças a Deus, que dá um estalo assim, não pensa essa besteira, tá doida? Aí, sai pra lá. E aí você assopra aquele pensamento negativo que estava aqui, mandando você parar, mandando você desistir. Isso é uma luta, isso vai acontecer sempre, vai acontecer todo dia. E quando a gente está com alguns problemas, aí a tentação parece que é maior. E a gente luta todo dia, e a gente vai. São atitudes relativamente simples, pequenas, mas que fizeram muita diferença, que me ajudaram a largar o cigarro. Pessoal, muito obrigada pelo apoio, por vocês estarem conosco todo dia. Inscrevam-se aqui no nosso canal, é muito importante que vocês se inscrevam. A gente está aí na luta pelos 1000 inscritos. Compartilhe os nossos vídeos com o grupo lá da família, manda pra galera que está pensando em largar o cigarro, compartilha lá no grupo do jovem que está com a tentação do cigarro eletrônico por perto, para ele não colocar na boca, não vale a pena, é uma luta muito grande depois pra gente se livrar de algo que só destrói a nossa vida. E simbora, pessoal, simbora. Um beijo, uma ótima semana pra nós. Quinta-feira a gente está de volta com outro vídeo, com outras dicas. Bora falar de corrida, falar de saúde, falar de coisa boa. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato aqui. Eu ouvi algumas críticas, né, em relação ao som, em relação à luz. Tenham paciência, pessoal, a gente está aprendendo. Nós não temos um editor, nós não temos os melhores equipamentos, mas a gente tem uma boa vontade, mas a gente tem sinceridade, a gente tem honestidade nas nossas palavras. Eu acho que isso não tem preço. Mais uma vez, tá aqui, ó. Inscreva-se no nosso canal, clica aqui, se inscreve, acompanha a nossa jornada, venha conosco nessa história. Eu preciso de vocês. Beijo!